Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, então, aqui hoje, direto de Londrina, no Paraná, falando para muitas pessoas que eu sei que estão conectadas. Eu sou Ione Bertoncello, criadora do canal Neuro Revolution. Nós estamos aqui para desmistificar a fisioterapia neurofuncional, né, aplicada, tornando ela muito mais simples e muito mais fácil de ser compreendida. É um prazer estar recebendo todos aqui no meu canal hoje e nessa live do Instagram, especialmente porque eu vou falar bastante sobre a minha prática aplicada. Então, como eu consigo obter os melhores resultados a partir da prática aplicada em fisioterapia neurofuncional. E hoje, especialmente, nós vamos falar de um tema bastante polêmico, que é a aplicação do Botox, né, na musculatura espástica de crianças e também alguns adultos que também aplicam, mas especialmente na neuropediatria. Então é interessante que a gente aborde esse tema, porque ele é um tema que ele ele está sendo polemizado nos últimos tempos em função de alguns artigos que foram publicados, né, a partir de 2010, 2012, começaram a aparecer algumas evidências científicas, né, publicadas em revistas internacionais a respeito, então, digamos assim, das alterações dos efeitos colaterais da aplicação do Botox na musculatura musculoesquelética que está afetada, né, então, pela espasticidade e que recebeu a aplicação da toxina botulínica. Então, essa musculatura, depois desses eventos, dessas pesquisas, então a gente começou a refletir mais e pensar um pouco melhor sobre o que fazer, né, com uma adaptação a que se chegue aos melhores resultados também, né, com os pacientes espásticos, mas não necessariamente aplicando a toxina botulínica. Então hoje eu vou fazer uma revisão bem rápida, né, prática, bem a minha cara, né, quem me conhece sabe que eu gosto de botar a mão na massa, pegar e resolver. Como que a gente vai resolver? E para quem também acompanha meu trabalho, sabe que eu faço uma abordagem bastante fundamentada na neuroanatomia, neurofisiologia e biomecânica. Então, quando a gente pensa em atuação dentro da fisioterapia neurofuncional, a gente não pode fugir da clássica, né, que é a biomecânica, a cinesiologia como um todo, e as evidências científicas publicadas atualmente, a todo momento, em artigos, enfim, que envolvem basicamente, né, a neuroanatomia, a neurofisiologia. Então, fazendo isso de uma forma aplicada, a gente tem sim os melhores resultados. Oi, Leozinho, nosso paciente lá da Terapis, tudo bem? Que bom ter você aqui. Vamos trocar bastante figurinha, pode fazer perguntas, tá? E as meninas também que estão por aqui, oi Bianca, o pessoal todo. Vamos conversando e discutindo mais um pouco toda essa situação. Então assim, pessoal, antes da gente pensar, eu pus na live, né, na chamada da live, Botox, usar ou não usar. Mas, na verdade, o que me desenvolveu, assim, essa vontade forte de falar sobre isso? Porque eu vi em algumas lives por aí a angústia dos pais, quando eles ficam sabendo que tem algum problema, que pode acontecer algum problema na aplicação do Botox, e bate um desespero, né? Imagine se fosse o nosso filho, que a gente sabe que fez o uso, né, de um determinado terapêutico, enfim, uma medicação, ou mesmo, né, nesse caso, a toxina, e você sabe que isso pode fazer mal a longo prazo. Então, bate um desespero e eu vi muitos relatos de pais nas lives falando sobre isso. E o mais interessante é que eles falavam, então, o que fazer? Né? Então, a maioria sabe que o Botox é muito bom, e se não for pelo Botox, quais seriam as outras maneiras de abordar a espasticidade a partir de outras técnicas? E aí fiquei toda animada, porque no nosso trabalho, principalmente, eu venho atingindo resultados muito bons em pacientes com outras técnicas que não a toxina botulínica e que estão, sim, dando muito certo. Então, eu queria apresentar hoje para vocês algumas dessas técnicas, que na verdade não é nada de grande novidade, o que está na literatura, o que todos nós temos acesso, não estou falando de nada extraordinário, mas que a maioria dos pais não conhecem e não sabem o quanto isso tem também de efeitos, né? Sim, e que pode ser abordado e usado com certeza e que tem ótimos resultados também. Então, fazendo assim um pequeno paralelo, antes de falar especificamente das técnicas, vamos falar um pouquinho sobre a espasticidade em si. A gente tem que lembrar que a espasticidade ela tem dois grandes componentes.
O primeiro, que é a lesão, né? Então, assim, ela é um reflexo da liberação do neurônio motor inferior, que perde, então, o controle, né? Ou a inibição vinda dos sistemas mais altos. Então, a gente tem uma perda da inibição do neurônio motor superior. Então, esse é um aspecto neurológico da espasticidade. Então, quando há um neurônio desinibido, né, ele acaba ficando muito solto, e esse muito solto que a gente fala que ele tá, ele tá aí, ó, brincando, né, desenvolvendo-se um monte. Por quê? Porque ele perdeu uma inibição central. E como que a gente enxerga isso? Por meio da hiperreflexia, das reações exacerbadas, né, os reflexos medulares exacerbados, a espasticidade, enfim. O neurônio motor inferior, ele fica muito aparente, né, uma atividade reflexa aparente que também é caracterizada como a espasticidade. E o segundo aspecto é essa hiperreflexia que começa a acontecer de uma forma bem exacerbada em função de não ter mais o controle central, ela começa a provocar alterações no próprio ventre muscular. Então, o ventre muscular, ele começa a encurtar e a junção neuromuscular, ela começa a ficar muito sensível. Então, o fuso neuromuscular, todas as aferências, né, todas as informações que vão sair a partir do músculo, elas vão estar muito mais rápidas, porque esse músculo também sofre alteração. Então, ele começa a ficar mais sensível. O fuso, sim, que é uma fibra muscular bem pequenininha que fica lá dentro do músculo, ela também fica muito sensível. Então, essa fibra, ela manda um comando muito rápido, realimentando o processo da espasticidade. Então, se a gente começar a pensar por aí, já a gente tem duas formas, né, de atuar na espasticidade, por meio do sistema neurológico e por meio do sistema músculo-esquelético. Então, as duas coisas têm que acontecer. E aí, quando a gente vê os pais, né, vendo assim, então não posso mais fazer o botox, o que fazer agora, né, gente? É muito complicado, porque pensem assim, se você fala para uma pessoa, essa água está suja, essa água que você bebe está suja, só que a pessoa não tem outra água para beber. Eu lembro que essa é uma história que os meus professores lá de saúde pública falavam. Quando a gente não pode dar uma outra solução para o paciente, muitas vezes é melhor que ele nem saiba disso, né? Nem saiba que a água está suja, porque você não tem outra opção para oferecer para a pessoa. Então, quando você precisa, está caindo a questão do botox, nós imediatamente precisamos ofertar e mostrar para as famílias, para os fisioterapeutas em geral, para a comunidade, né, de fisioterapia, que existe sim outras formas de atuação sobre a espasticidade e que elas devem sim ser utilizadas. E que, lógico, né, pessoal, cada caso é um caso, precisa haver uma avaliação geral, precisa haver uma avaliação sistêmica, uma avaliação funcional, para categorizar em qual grupo essa criança está, até que ponto a gente deve ou não lançar mão do botox. Ele é sim uma técnica muito boa, e em casos específicos ele vai ser a única forma de abordagem, porque tem N categorias de crianças, né? N fases, enfim, aspectos, e cada dia mais nós precisamos fazer uma abordagem sistêmica e ao mesmo tempo individualizada. Então, quem é essa criança? Onde ela se encontra? Qual é o estágio de desenvolvimento dela? Qual é a atividade que ela tem acesso? Ela está no programa de terapia intensiva, ela está no programa mais complexo de reabilitação, ou ela é uma criança que mora lá no interior, que vem para fisioterapia uma vez por mês, que não participa, que não consegue fazer assim, uma abordagem geral. Então, a gente tem que avaliar caso por caso. A gente vai estar falando aqui especificamente de como que o Botox funciona e como que as outras técnicas funcionam. Isso não quer dizer que a gente está destruindo, porque agora então não se deve usar o Botox nunca. Eu sou um pouco contra isso das palavras sempre e nunca, né? Então, cada caso é um caso. A gente sabe sim dessas sequelas que ele causa. Por quê? Então, vamos lá. Vamos voltar à neurofisiologia. O que afinal é a toxina botulínica? Então, como eu estava explicando que a espasticidade, ela tem o neurônio de cima,
que age sobre o neurônio de baixo, né? Ou seja, o primeiro neurônio, ele controla o segundo neurônio, que é quem chega no músculo. Então, entre o segundo neurônio e o músculo, a gente tem a junção neuromuscular. E é exatamente nessa junção, quando o neurônio, ele chega na fibra, então ele entra, o neurônio ele tem tipo umas patinhas, assim, que entram dentro do ventre muscular. E é aí nessas patinhas que larga um choquinho. Aí vem uma despolarização e o músculo contrai. Cada vez que vem um choquinho, o músculo contrai. E quem comanda toda essa atividade elétrica é o nosso cérebro. Quando a criança tem lesão, ela não consegue mais controlar. E aí fica dando aquele choquinho o tempo inteiro e o músculo fica lá, contraindo, contraindo e ficando cada vez mais hipertônico, ou seja, espástico. O que o Botox faz? Eles criaram uma toxina que vai nessa patinha, nessa fibra muscular, com o neurônio, no ponto onde se unem, e essa toxina, ela destrói um pouquinho a junção neuromuscular, ou seja, desconecta o neurônio do ventre muscular. E com isso, o músculo relaxa. Só que o que os artigos estão dizendo? Que esse relaxamento, ele promove, no ponto onde entrou a toxina, uma pequena fibrose, a criação de uma pequena cicatriz, que então aumenta, né, toda a fibrose do tecido, as células, o colágeno, a elastina, tudo muda. Então, nesse ponto, o músculo, ele ficará com uma cicatriz e não vai conseguir mais fazer uma contração adequada após, né, o retorno à recuperação. Então, o que a gente tem aí? Um ganho de tecido conectivo, ou seja, uma fibra que antes ela era elástica, né, flexível, relaxava e contraía. Agora, com uma conectividade muito forte, ela passa a não ter mais essa possibilidade de abertura e fechamento. Então, eu perco, né, neste músculo a capacidade de contração e relaxamento em pontos, que no total me mostra uma musculatura enfraquecida. Então, quanto mais aplicação de Botox, o que os pesquisadores comprovaram? Mais fraqueza muscular a longo prazo. Porque não necessariamente há sim o retorno de algumas junções neuromusculares, porque há uma plasticidade nesse sentido, mas os pontos onde houve aplicação, esse ponto pode gerar cicatrizes que vão enfraquecer muito o músculo. E eu perdendo flexibilidade, perdendo força, o que eu perco meio que na carona, assim, né? É muito da função, né? Então, eu mesma já tive vários pacientes que caminhavam, deambulavam, corriam e aí foram para a aplicação do Botox. Na segunda semana, perderam marcha, perderam habilidade, perderam força, perderam equilíbrio, perderam o controle, a coordenação motora, a questão do controle postural. Não totalmente, mas dá uma alteração muito grande, porque a criança, de repente, se sente muito fraca, porque ela não só fica plégica, né, parcialmente plégico, porque os pontos da toxina, eles simplesmente tiraram os neurônios, e é como se a criança tivesse tido uma injúria numa fase aguda. Então, ela começa a ficar toda molinha a partir da aplicação do Botox. Só que para nós, funcionalmente falando, não me interessa nenhum quadro muito móvel, né? Eu falava isso na NeuroWeek bastante, na luta aqui, as meninas, né? Não me interessa uma hipermobilidade, nem uma hiperestabilidade. Eu preciso o ponto do meio, como tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, quando eu uso o Botox, eu caio para uma hipermobilidade e que a minha criança também não vai saber lidar com isso cognitivamente e em termos de controle motor. Então, ela simplesmente fica plégica e ela não sabe mais o que ela faz, que músculo que ela contrai, ela vai tentar contrair, o músculo ele não responde. Por quê? Porque eu não tenho mais a junção neuromuscular. Então, nesse conjunto, pessoal, olha aqui, a doutora está perguntando, mas isso não seria uma aplicação inadequada? Sim, muitas vezes a dose, né, doutora Elaine? Muitas vezes o excesso causa uma plegia.
Mas em termos assim, mesmo pequenas aplicações, tá? Em geral, as nossas crianças perdem bastante a motricidade em tatame, né? Na hora que a gente tem uma capacidade, né, já adquirida, assim, o nosso medo é grande de que haja uma perda maior de função, né? Então, isso, obviamente, tem que ser muito bem acompanhado em cada caso, né, doutora Elaine? Porque quando a gente pensa em quadro de um paciente que nem tem, assim, movimento nenhum, apenas uma espasticidade, ele é, assim, tomado, né? Ele vivencia uma espasticidade extrema, sempre numa paralisia, ele não tem movimento nenhum voluntário, apenas um quadro espástico. Obviamente, o Botox ele é muito adequado e funciona para o controle, né, evitando aí uma subluxação, luxação de quadril, alterações de lombar, quadros de escoliose severa, né? Então, há o momento de cada quadro, não é mesmo? Então, quando a gente pensa em técnicas alternativas, eu vou já apresentar assim, as questões musculoesqueléticas que a gente tem trabalhado e de controle motor. Então, em relação assim, a técnicas mais diretas, assim, que a gente tem feito e que tem dado super certo e que agem mais em função da neurofisiologia. O que seria, assim, a primeira clássica, assim, que está dando uma resposta muito bacana nos quadros lá dentro, na clínica onde eu trabalho, é a questão do FES, da eletroestimulação funcional, utilizada no músculo antagonista. Então, é interessante, assim, para pacientes que têm um padrão de espasticidade, não necessariamente um quadro rígido, né? Ou seja, nos dois grupos musculares. Então, se eu tenho no agonista e no antagonista um quadro muito espástico, é mais difícil de utilizar a eletroestimulação. Mas se eu tenho apenas um grupo, ou seja, um bíceps, eu tenho um flexor plantar, né? Deixa eu ler o que ela escreveu aqui. Sim, a dose e às vezes a localização da aplicação. Acredito que a conversa do neurologista e fisioterapeuta devem sempre permear essas técnicas. Sim, obrigada, Elaine. Obrigada mesmo pela resposta, também pelos seus comentários, né? Porque a gente tem que trabalhar como equipe, né? É um prazer ter a doutora aqui com a gente, que está fazendo que a gente está abrindo cada vez mais o diálogo interdisciplinar, né? E isso é que esse paciente que tem que ser estudado, né? Seja pelo neuro, pelo ortopedista, pelo físio, pela TO, por todos que estão envolvidos com essa criança. Então, cada criança, ela deve estar acompanhada por esses profissionais e a decisão em adotar ou não uma técnica específica é decidida em equipe, nunca por um profissional apenas, né? A gente tem que conversar, dialogar para chegar nesses consensos. Então, quando a criança está, ou de repente se está na dúvida sobre vamos fazer, não vamos fazer o Botox, lá na clínica a gente já tem como praxe entrar com a eletroestimulação, que ela funciona quase que como um Botox diário, assim. Todo dia se aplica um pouquinho a musculatura, ela relaxa e acaba desmistificando o quê? A questão de que somente com um Botox eu consigo coordenar a espasticidade. Não, a espasticidade ela tem que ser abordada pela musculatura e pelo controle motor. Então, quando eu faço um relaxamento da musculatura pela eletroestimulação, eu tenho um processo neurofisiológico de relaxamento, ou seja, eu aplico, eu estimulo, por exemplo, os extensores do punho para relaxar os flexores do punho da mão. Então, quando eu uso a técnica de eletroestimulação no grupo antagonista à espasticidade, eu tenho aí uma resposta muito boa e que ela perdura, tá? Em torno de 24 horas. Eu tenho uma relação, assim, de uns 2 anos já que eu tenho aplicado, basicamente, assim, nos mesmos pacientes e os acompanhando 2 a 3 vezes por semana, a gente percebe claramente que o quadro espástico tende a ser reduzido. Só que só fazer a inibição do tônus, gente, não resolve nada. Eu preciso fazer com que essa criança aprenda a usar esse membro para controlar voluntariamente esse quadro espástico. E que aos poucos ele vai aprendendo, não é mesmo?
Uma segunda técnica que funciona barbaramente, assim, é muito bom, é a transferência dinâmica de peso. Então, se você quer controlar a espasticidade em algum grupo, você precisa promover transferência dinâmica de peso. O que seria isso? Alinhamento com transferência dinâmica. Então, se eu tenho um punho em flexão, eu preciso relaxar essa musculatura espástica e também permitir com que essa mão receba peso, né? Então, eu tenho que fazer uma descarga de peso dinâmica. O que é isso? É levar o peso sobre a mão e retirar. Levar o peso sobre a mão e retirar. Como que eu faço isso? Em todas aquelas posturas do desenvolvimento neuropsicomotor normal, né? Então, a gente pode fazer isso em 4 apoios, a gente pode fazer sentado de lado. A gente lá na clínica usa muito as talas extensoras para ajudar a estabilizar o cotovelo enquanto transfere peso para o punho, para os dedos, né? E sim, essa transferência ela não pode ser simplesmente parar quietinho e pronto. Não, eu preciso dar referência dinâmica. Porque, como vocês sabem, a gente tem uma série de sensores, tá? Em todas as articulações. Lembram lá da neurofisiologia? Pacini, Ruffini, órgão tendinoso de Golgi, terminações nervosas livres, a própria pele, né? Tudo isso vai ser muito acionado no momento que você fizer transferência dinâmica de peso e não apenas a estática, ok? Além disso, outras entradas sensoriais podem entrar em ação no momento que você queira controlar essa espasticidade. A estimulação tátil mesmo, da pele, funciona muito como controle, assim, como uma forma de fazer o quê? Que entrem outros sinais para essa medula. No momento que outras aferências sobem, os interneurônios medulares serão ativados e eles, por si só, controlam o neurônio motor inferior, que dá uma quietada. Então, no momento que você joga outros sinais, o neurônio motor inferior, ele se centra, ele se controla, ou seja, ele é um pouco mais inibido. O processo fisiológico de tudo isso, acho que a gente ainda vai ter que estudar muito para chegar realmente a entender cada via se eu ponho espuma de barbear é uma coisa, se eu faço uma massagem com olhinho é outra coisa. Então, esse conjunto, ele é muito eficaz, funciona e a musculatura simplesmente relaxa, sem você fazer um grande esforço. Isso é meio mágico, assim, e é muito bacana quando a gente vê acontecer. Eu vou ver se eu consigo filmar alguns antes e depois nas atividades aqui durante a semana, e depois eu posto os pequenos vídeos aqui no Instagram para a gente ir combinando, né, e vendo que é possível sim. Além disso, por exemplo, a eletroestimulação na musculatura, ela age também ativando, né, o controle motor voluntário. Então, por exemplo, nós temos um paciente que começou a fazer a pinça, depois, obviamente, de muita eletroestimulação, de muita transferência dinâmica de peso, de muita terapia ocupacional, de muitos exercícios intelectuais, de estímulo geral. Então, à medida que todo esse conjunto de terapias é estimulado, o paciente respondendo agora com o pegar e soltar da mão é mágico, é maravilhoso. Um quadro que estava sendo estudado para ser feito Botox no membro superior e a gente optou por esperar, né? A equipe toda conversou, os pais conversaram e a gente resolveu fazer um intensivão para esperar, porque se ele não tivesse resposta, aí sim a gente partiria para o Botox, para a toxina botulínica. Mas graças, né, a esse trabalho em equipe, ao esforço de todos, hoje a gente percebe que o quadro motor dele está retornando, né, obviamente ainda num padrão flexor, enfim, mas ele já tem atitude de movimento, ele já está iniciando o movimento pelo membro mais acometido. Isso tudo, talvez, simplesmente como o quadro dele é um tônus ainda leve, se ele tivesse aplicado o Botox, eu não sei se ele teria toda aquela fase da plegia, ele teria perdido aí uns 3, 4 meses de aprendizado motor. Então, isso leva,
né? Além de que agora, somando-se, né, com essa novidade, que não é tão novidade, de que há sim uma fibrose e há cicatrizes que vão permanecer a longo prazo, então a gente tem que rever e tentar abrir mão de métodos não invasivos para chegar ao conjunto, né, de liberação da espasticidade antes disso chegar ao ponto de não ter mais solução, enfim, ou seja, resumindo, né, gente? A toxina botulínica, ela de repente não precisa ser a primeira abordagem, né? A gente tem outras abordagens que é complicado ser assim, a gente nem lançou mão das técnicas não invasivas e já cai direto para uma invasiva. Então, se a gente primeiro testar todas as não invasivas e realmente não deu resultado, só tá piorando, aí sim se reúne novamente, se pensa numa nova abordagem. Porque é muito complicado você partir é como se você, assim, você tem um arsenal de guerra. Já de saída, você usa a coisa mais complexa que você tem, a arma mais complicada que você tem, você vai lá e abre mão. Você já queima todo o teu cartucho já de saída. E aí, que nem uns pais falaram que a gente já fez de 6 em 6 meses, há 4 anos fazendo de 6 em 6 meses, e as outras abordagens estão sendo feitas também ou não? Porque se você está fazendo e mesmo assim não está dando resultado, é uma coisa. Agora, o problema é quando não se aplica nada alternativo e só se usa o Botox, tá? Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. Então, quem quiser saber mais de técnicas, enfim, pode estar me perguntando, me mandando questionamentos aqui, que eu vou ter o maior prazer em indicar o que a gente tem feito e tem dado muito certo. Inclusive, assim, ó, controle motor de tronco é uma coisa que você pode fazer um pouquinho só de Botox lá na panturrilha, a criança tende a desequilibrar o tronco, porque é muito interligado. A cadeia posterior, o controle motor posterior, o extensor, né, da coluna, é muito ligado num conjunto. E quando ele sente que um ponto está plégico, está mais fraco, enfraquecido, a criança desaba como um todo. Então, essas relações biomecânicas, a gente tem que tomar muito cuidado e tá conseguindo, né, fazer esse Botox de uma forma, assim, eu diria, neurocirúrgica, assim. Você vai lá aplicar um pouco de tico em um ponto bem específico e observar a resposta. Ali um tempo, passam-se 6 meses, fala para você mais um pouquinho e você observa a resposta. E enquanto isso, nesse inteirinho, dá-lhe técnicas alternativas, dá-lhe fez, dá-lhe eletroestimulação. Coloca essa criança para se movimentar, alonga essa musculatura em posturas funcionais. Coloca essa criança em pé, muito, dessensibiliza a face plantar. Usa lá, né, as terapeutas ocupacionais são geniais nesse sentido, né, usa a bolinha de gude, usa outras formas de estimulação sensorial, a espuma de barbear, as esponjas, né, as técnicas de dessensibilização de um modo geral, se estimule essa criança a deambular em ambientes diferentes, em texturas diferentes, vamos criar, né, vamos experimentar, as crianças precisam de vivências, viver com a sua musculatura típica, né? Ou nesse caso atípica, né? Mais hipertônica, mas elas mesmo assim elas precisam de vivências. Quanto mais o controle motor estiver desenvolvido, menos o tônus está presente de uma forma dominante, né? A criança ela não pode ser dominada pela hipertonia. O córtex, o controle motor é que tem que dominar o corpo, né? Então essa inversão ela precisa ser ensinada por todos, os pais, a escola, todo mundo precisa se envolver nos treinamentos, nas vivências, em levar essa criança para aprender a partir das suas experiências, que nós todos somos assim. Isso é um conceito básico do desenvolvimento neuropsicomotor normal, que a gente aprende a partir de vivências. E o que acontece? Muitas nossas crianças, elas não vivenciam. Elas ficam lá na cadeira de rodas na festinha. Ninguém tira da cadeira de rodas.
Tá lá o playground, né? Tá, agora a gente tá em pandemia, não conta, né? O que nós estamos falando é uma situação normal. Tá lá tudo bombando, tem música, né? Outro dia a gente tava com um diparético, enfim, o quadro, acho que ele é quadro, mas enfim. E de repente ele precisava fazer transferência de peso da direita para a esquerda. E eu falei, cara, vamos lá, vamos dançar uma valsa, né? Botei uma música, ó, você já tem 15 anos, daqui uns dias você vai ser convidado para uma festa, cadê a sua valsa? Ele não tinha a mínima noção de como é que ele fazia a relação de uma música com a transferência de movimento. Ou seja, a gente precisa criar isso assim, desde a escola, da família, dos pais, de um tio, de um avô, de uma tia, de alguém que ensinasse ele a dançar uma valsinha. Então, esse conjunto tem que ser sempre muito, né, estimulado, que os pais, que todos nós tenhamos assim a inserção de vivências nas nossas terapias. Não basta assim, eu achei uma ótima também outro dia que a Rebeca lá de São Paulo falou, gente, colocar a criança em pé numa ortostática e deixar ela lá em pé, isso não é fisioterapia. Isso o pai e a mãe podem fazer em casa. Simplesmente colocar num parapódio e deixar e ficar ouvindo a musiquinha no tablet, isso não é fisioterapia. A gente precisa vivenciar novidades, coisas mais complexas dentro do ambiente do set terapêutico. Quando a gente visualiza tudo isso, a gente começa a meu Deus, né? Eu preciso me requestionar como fisioterapeuta, eu preciso criar, eu preciso saber o que eu tô fazendo, eu preciso desenvolver mais o meu lúdico, fazer a avaliação do lúdico, né? O que afinal a criança gosta de brincar. Não é só um gostar por gostar, mas o que o intelecto dela tá preparado para brincar naquela fase. Porque as nossas deficiências múltiplas a gente tem série, né? Às vezes a criança pode ter lá 15 anos, o intelecto de 2 aninhos. Então, como que a gente faz essa relação? A gente precisa estar muito bom, muito forte em avaliação. Biomecanicamente, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala, eu já estou entrando na seara da neuro como um todo, mas quando a gente pensa na toxina botulínica em si, talvez assim, retomando, né, os 2 pontos mais interessantes. Fazer com que a criança vivencie, aprenda a se mover, né? Esse aprender a se mover ele vai ser fundamental no controle da hipertonia, né? Que ele tenha um bom sistema labiríntico, bastante estimulação vestibular, para que as novidades de movimento não desencadeiem hipertonia. Porque isso é uma relação, pessoal, de todo mundo. Quando eu e Ione levo um susto, quando alguém me passa um sinal vermelho, né? Ou atravessa um pedestre que eu tô lá dirigindo, como é que vai ficar meu tônus? Na hora eu vou ficar hipertônica, não no sentido patológico, mas o meu tônus vai subir. E as nossas crianças que cada momento, cada movimento que elas não estão acostumadas, elas vão reagir como a hipertonia. Então, se a gente não trabalhar essa movimentação mais complexa, a ponto dele se habituar a se mover mesmo de uma forma hipertônica, trabalhando o balance, as reações de proteção, as reações de equilíbrio, o endireitamento, eu não consigo dominar o meu tônus. Cada vez que eu tiver uma novidade, eu vou ficar espástico. Então, esse é o primeiro ponto a ser pensado. O segundo, como eu vou bloquear essa espasticidade em apêndices, né? Que seriam membros superiores e membros inferiores. Como que eu vou abordar a espasticidade de uma panturrilha, de um flexor de quadril, de um adutor de quadril, que é uma musculatura muito acometida. Como que eu vou fazer isso? Por uma eletroestimulação, vou usar uma bolinha de peso, vou fazer uma estimulação sensorial, vou usar outras técnicas, vou colocar essa criança em pé por 5 dias da semana no ortostatismo, junto com uma dinâmica de membro superior, e vou reavaliar, ver o quanto que eu consegui de ganho, como que eu vou fazer isso. Vou entrar num programa de gesso seriado, que é outra técnica mais antiga, mas que também dá muito certo. Fazer o gesso, manter 1 semana, isso é mais para paciente crônico, tá? Aquele paciente assim que de repente ficou lá 10 anos sem físio, criou algumas deformidades. Como que você maneja com essa musculatura? O gesso seriado é aquele gesso que a gente molda na perninha,
digamos aqui, né? Eu tenho um punho com uma flexão bem grande. Cada semana eu gesso com um grau um pouquinho maior, até chegar ao ponto de eu gessar já no molde do que é o normal para articulação. Então, esse gesso seriado é uma técnica antiguíssima, mas que funciona muito bem. Uma outra técnica que eu não falei ainda é a questão do gelo, né? A crioterapia aplicada sobre os tendões. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito bom. Inibe muito rapidamente a espasticidade focal. Então, se você tem uma plantiflexão no pezinho, você aplica uma bolsinha de gelo no tendão do calcâneo por 15 minutinhos. Você vai ver que a musculatura solta. Por quê? Porque houve uma entrada, isso é como se você anestesiasse, né, os órgãos tendinosos de Gold, você anestesia uma série de entradas sensoriais, rapidamente a musculatura libera. Só que só isso não basta. Eu preciso também alongar essa musculatura em posturas funcionais. Então, a transferência de peso em posturas funcionais, dar dinâmicas para que essa criança comece a usar esse membro inferior, usar as órteses, né, que eu nem comentei, mas o uso da órtese, ela é fundamental, né? Se o paciente não tem o controle do tornozelo, até para ficar em pé, é necessário o uso da órtese, evitando a hiperextensão do joelho, né, a questão de jogar muito a pelve para trás. Então, todo esse controle, esse alinhamento é fundamental. Então, à medida que a gente está trabalhando essas técnicas alternativas, você vai começando a observar que o teu paciente, ele começa a dominar a espasticidade. Ele começa a se controlar. E com tudo isso associado, porque você aprende novas conexões em como modular tudo isso. Cada vez que ele aprende algo novo, vai assim, ser mais espaçado o uso do Botox. Então, não vou dizer que a gente nunca mais vai usar. Eu falei no início da live. Eu nunca vou falar, nunca vou usar isso ou sempre vou usar. Mas a gente pode pensar em espaçar as aplicações da toxina à medida que outras técnicas não invasivas começam a entrar em cena. E esse talvez seja o grande objetivo, não é mesmo? Para que tudo isso? Para que a gente possibilite. Eu falava assim na minha mentoria, não sei se as meninas lembram. É como se o paciente, gente, ele tivesse uma couraça, né? A hipertonia é como se ele tivesse amarrado. Imagine você todo amarrado em faixas, né? Você tenta se movimentar, aquela faixa te segura. Você tenta ir para um lado, a faixa te segura. No momento que você faz padrões de inibição de tônus, que aí vai desde a bola suíça, a cama elástica, padrões totais de inibição de tônus. Você começa a quicar a criança em cima de uma bola, fazer os giros em cima de um feijão. O padrão de inibição de tônus, ele abaixa a hipertonia como um todo. E aí o corpinho da criança, meio que assim, aquelas amarras todas se desfazem. E aí você fala para a criança, levanta o braço, meu amorzinho, pega aqui a bolinha, a criança levanta o bracinho. Porque, como será? Por que ela levantou o braço? Mas ela sabia levantar o braço? Sabia, ela só não fazia porque ela tinha muita hipertonia. E aí, como nós sabemos, o músculo que não é exercitado, ele é fraco. Então, o músculo espástico, ele acaba sendo fraco, por quê? Porque ele não tem o uso, ele não consegue ser utilizado funcionalmente. Quando você baixa o tônus, perde a atividade funcional e ele realiza, aí você repete, aí faz lá 2, 3, 10, 20, não vai ficar contando com a criança, né? Mas vamos brincar aqui mais uns 10 minutinhos, até perde a conta de quantas vezes vai pegar a bola. E à medida que ele repete, o músculo começa a ganhar força. Então, aquela teórica, né, de que o músculo espástico ele é fraco, sim, é verdadeira, mas é por quê? Porque ele não consegue a atividade voluntária. Na medida que eu tenho um tônus mais baixo, mais atividade voluntária, músculo mais forte vai aparecer. Então, essa relação de uso a partir do tônus baixo é muito bacana. E dá muito certo. E quanto mais a criança usa o braço, menos a espasticidade toma conta dela.
Eu não sei se eu tô confundindo a cabeça de vocês. Eu gostaria que vocês me dessem aqui um help. Vão me apontando aqui, ó. Já recebi uns joinhas. A Ana Lu tá aí, a Érica, né? Tem uma galera aqui. Eu quero saber se tá claro ou não, ou o que eu posso, tentar clarear mais ainda um caso específico, alguma coisa. Tem alguém aqui. Gente, eu não vou abrir ao vivo para ninguém, tá? Alguém pediu para participar ao vivo. Pode fazer a pergunta, por favor? Escreve aqui que a gente vai tentar responder, apontar algum caminho, porque a gente precisa entender, pessoal, que é uma dinâmica constante e é uma reavaliação imediata. Você aplicou a técnica, ela tem que dar certo naquela hora, naquele momento, para que você tenha certeza que ela deu certo. O fez, ele dá o resultado na hora, nos 15 minutinhos que você aplicou, ele já aparece a diminuição do tônus, tá? Se você fizer outras alterações, como você faz lá a barocepção, você faz a crioterapia também, ela já aparece naquele momento. E especialmente assim, não devemos alongar uma musculatura no seco, como eu falo. Chegou na clínica, deitou e já partiu para alongamento. Não, gente. Faz alguma coisa para inibir o tônus antes. Eu preciso fazer um padrão de inibição de tônus para depois que o tônus estiver baixo, que a criança diminuiu a espasticidade, aí sim eu vou partir para alguma forma de alongamento, que eu especificamente raramente alongo, tá? Eu raramente alongo uma musculatura. Eu faço sim, é uma postura, é uma atividade funcional global que vai favorecer um alongamento. E a partir disso eu já promovo uma atividade completa, que estimule corpo, intelecto, emocional, né? A gente tem que entrar com todos esses elementos numa atividade. Olha aqui, tem alguém me perguntando sobre a risotomia, se seria o último caso. Mari, né? Mari Figueiro. Mari, assim, a gente lá na clínica tá com vários casos de pacientes que fizeram a risotomia. Inclusive, teve uma menina agora que acabou de voltar de um processo de intervenção. A risotomia, você sabe, o que eles fazem? Eles cortam o neurônio motor inferior. Né? Eles abrem lá na medula. Então, isso que a gente falava, que tem o inferior que chega no ventre muscular. E o superior controla o inferior. Só que quando a gente tem uma queima lá por uma anóxia, por algum problema, eu não tenho mais esse controle e o de baixo, ele fica hiperativo. Então, o neurônio inferior está muito ativado. O que a risotomia faz? Vai lá e seleciona alguns e corta. Então, essa risotomia, ela tem que ser feita com uma seletividade bem importante. Durante a cirurgia, eles testam, tá? Com uma eletroestimulação. Eles fazem como se fosse uma eletroneuromiografia para saber quais neurônios estão muito exacerbados. Aí eles vão fazer uma seletividade, não são cortados todos, mas há realmente a secção desses neurônios. O que acontece com isso? A mesma coisa que acontece com o Botox. As crianças chegam com bastante relaxamento, mas não necessariamente continuam com as funções adquiridas. Eles perdem muita função, há um relaxamento inteiro, né? Mas não garante que isso vá haver o aprendizado motor. Então, não é uma relação direta. Então, melhora muito o quadro espástico. Tanto é que, assim, o ideal é que se faça em crianças que já tentaram outras técnicas, né? Eu discordo disso ser feito muito cedo, tá? Eu penso que é uma técnica realmente para crianças um pouquinho maiores, que têm mais noção do seu próprio corpo, que já foram, assim, estimuladas muito e não respondem realmente, tá? Então, tem grau, tem categoria, dá para fazer, sim, muita coisa com uma criança, só que o que acontece, gente? Eles, assim, muitas vezes os pais acreditam que isso é milagroso, porque vai dar super certo.
e aí se empolgam nisso e esquecem de fazer a outra parte. Então não adianta ir para uma risotomia, não adianta ir para um botox, se o convencional já não está sendo feito. Então a criança que entra para uma risotomia, ela tem que já ter testado tudo. Ela já tem que ter feito o Bobat, tem que ter feito eco, ela já fez a piscina, ela já fez o FES, ela já fez o botox, ela já fez. Ela já fez todas as técnicas. Não deu certo, ainda assim, tá muito complicado, eu começo a pensar numa risotomia. E a gente sabe que as melhores respostas são nos diparéticos ou diplégicos, né? Que são os membros inferiores mais acometidos, tá? A gente já acompanhou até casos de crianças com hemiparesia que fizeram a risotomia e a resposta foi mais ou menos, assim. Muitas vezes a gente acha que vai ser uma mega resposta e não é tudo aquilo. Então tem que ir com muito cuidado, fazer uma avaliação muito cautelosa e acompanhar assim, ó, físio e o médico tem que estar numa equipe muito bem conversadinha, né? Os dois têm que trabalhar juntos, né? Quando a criança é de uma cidade, o físio é de outra e a cirurgia vai ser feita lá não sei aonde. Então, hoje a gente não tem mais desculpa, né? Internet, live, tudo online. Então, a equipe tem que estar conectada. Não importa que seja lá nos Estados Unidos, mas a equipe tem que estar conversando. Isso que eu penso sobre a risotomia, tá? Essa é a minha opinião, né? Eu quero deixar bem claro que, como diz uma youtuber que eu sigo, né? O blog é meu. Não chega a esse ponto, mas enfim. A live aqui emite uma opinião minha, de acordo com as minhas experiências. Isso não impede que uma outra profissional haja de outra maneira e tenha resultados até melhores dos que os meus, tá? O que eu tô aqui é para falar dos meus resultados e de como nós alcançamos tudo isso e que, felizmente, a gente está tendo, assim, ganhos importantes no GMFM testado, enfim, e retestado e acompanhando. E a gente está vendo que as crianças estão se desenvolvendo e desenvolvendo muito rápido. E é isso que é o grande objetivo desse canal, da gente estar aqui conversando sobre tudo isso. Tá bem, Mari? Será que eu respondi ou eu te confundi? Se você quiser saber mais alguma coisa, por favor, pergunte. Pode me mandar um direct depois. Essa live não é para se demorar muito mesmo, era só para falar dessas técnicas específicas. Eu quero convidar todos vocês a seguirem o canal no YouTube também, o Neuro Revolution by Ione Bertoncello. Lá nós temos vários vídeos que falam da dieta cetogênica, né? A gente tem uma live com a Érica, a gente tem técnicas de facilitação, a gente tem os vídeos da NeuroWeek. Então, quem puder seguir o canal e quiser saber mais, tem algumas técnicas bem curtinhas, que eu faço vídeos pequenininhos e falo, nessa técnica faz assim, assim, assado, gente. Siga lá, acompanhe. Aqui no Instagram eu posto também algumas novidades, algumas coisas que estão acontecendo mais no dia a dia. Tá bem, galera? É isso. Eu tô, assim, muito feliz em ter todos vocês aqui comigo. Espero que eu tenha elucidado e clareado um pouquinho, né, esse universo. Foram vários pais me perguntando. Então, de novo, se a água tá suja, a gente tem que oferecer um copo de água limpa para a pessoa. Então, não basta dizer que o Botox não presta, que não é bom, não vamos fazer. A gente precisa mostrar o que fazer como alternativa ao Botox. Então, se eu não quero fazer a toxina botulínica no meu filho, eu preciso saber o que fazer. E é para isso que eu fiz essa live, para apresentar para vocês várias técnicas que existem dentro da fisioterapia neurofuncional e que funcionam muito bem no controle da espasticidade. Basta saber utilizar. Se algum dos pais aqui tem fisioterapeuta que tem alguma dúvida na aplicação, pode pedir para ele entrar em contato comigo. Vai ser um prazer receber colegas aí do Brasil inteiro que queiram conversar sobre essas técnicas. Eu me disponho a explicar e falar mais especificamente, sabe? Protocolozinho, montar com a pessoa como que ela deve fazer, quanto tempo. Mas isso acho que é o tema para um papo direto de colega para colega. Então, se os pais que estão me ouvindo quiserem que seus filhos saibam, enfim, né, eu me disponho a dividir a minha experiência com eles. Tá bem, minha gente? Obrigada a você, Karen. Obrigada, Cláudia, Ana Lu.
Prazer imenso ter todos vocês aqui. Mari, obrigada pela pergunta. Estou, assim, sempre aberta e numa gratidão imensa pelos desdobramentos que o canal está tomando e a quantidade, assim, de conhecimento, enfim, que está se espalhando, fazendo com que a neuro cresça como um todo, né? E que mais e mais crianças, adultos, enfim, pacientes possam se beneficiar de todo esse conteúdo, que é uma bagagem de poucos anos, tá bem, minha gente? Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau!